E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e a Casa da Caixa Misteriosa. E hoje temos uma caixa cheia de figuras do Capitão América. Agora, essa é a grande maioria das minhas figuras do Capitão América. Claro, eu tenho algumas em exposição. Tenho algumas lá no meu lounge secreto, mas quando eu preciso encontrar uma figura do Capitão, quando estou procurando uma para completar um time ou usar em outro vídeo, uma que represente especificamente um estilo ou um artista, é aqui que eu venho. E essa caixa está simplesmente cheia até a borda de figuras do Capitão. E nós vamos começar a pegá-las aleatoriamente e falar sobre elas. Então vamos pegar essa bem aqui no topo. E olha, eu não preparei nada disso, então a gente realmente vai passar por isso de forma totalmente aleatória. Vou dar minhas opiniões sobre cada figura enquanto as analisamos. Então, primeiro você tem o que foi meio que o Capitão América padrão da Marvel Legends por vários anos. É um corpo base muito bom, não tem nem de perto o nível de detalhes que alguns mais recentes têm, mas esse aqui tem uma cabeça personalizada. Você pode ver que é um tipo de cabeça meio estoica, mas essa é da escultura TK, e eu sei disso porque ela tem uma cor um pouco diferente do azul real do uniforme. Claro, ele tem um ótimo escudo clássico do Capitão e virão vários escudos do Capitão nessa caixa. Mas sabe, se você está procurando um bom Capitão América padrão, é difícil errar com esse. E vamos ver esse corpo várias vezes enquanto passamos por essa caixa. Quero pegar este aqui, estou vendo ele. Este é o primeiro Capitão América da Toy Biz na linha Marvel Legends. Então, este estava na série 1 da Marvel Legends, que foi o início das figuras super articuladas de 15 centímetros. E olha, ele tem esse tipo de articulação de bola grande aqui no diafragma. Ele tem articulação nos dedos, claro, tem cortes nos bíceps. Ele realmente tinha um corte de quadril relativamente complexo, mas simples aqui. Sabe, a Toy Biz fez alguns bem estranhos que eu imagino que a gente vai ver depois. Uma das coisas que eu adoro nessa figura é a escultura facial. Sabe, o Capitão América teve tantos roteiristas e artistas incríveis ao longo do tempo, voltando obviamente até Joe Simon e Jack Kirby, que criaram o personagem. Mas essa aqui, pra mim, essa cabeça sempre foi uma das minhas favoritas porque acho que é a mais próxima da arte de John Byrne. Agora, John Byrne como artista, com Roger Stern como roteirista, teve uma passagem muito curta pelo Capitão América lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Acabou cedo demais por causa de diferenças editoriais, mas é uma fase seminal do Capitão América. E essa primeira versão da Toy Biz, eu acho que realmente representa isso. Infelizmente, este aqui está com uma asa meio quebrada. Acho que tem outro na caixa em condição um pouco melhor. E dá pra ver que essa figura já tem, o quê? 23 anos. É possível notar descoloração no plástico. As peças da cintura e do pescoço provavelmente são de material diferente. Então elas envelheceram um pouco, mas ainda assim é um clássico do Capitão América. A figura mais nova aqui é o Capitão Damesco. Na verdade, acho que tenho dois desses por algum motivo. Acho que comprei um, e depois consegui outro que vinha em uma lata comemorativa especial. A Mesco, você sabe, eles tomam algumas liberdades, e fizeram algo interessante com a cota de malha. Esse aqui, você sabe, é um traje de tecido, então é tecido por toda a volta. Tem plástico nas manoplas e nas botas, mas isso aqui é um material de tecido, só que tem esse tipo de espuma por cima para criar aquele visual de cota de malha da armadura do Capitão. Ele tem um visual mais moderno com essa máscara tipo capacete aqui, sabe? Ao invés de só uma máscara de tecido, tem mais aquela tira no queixo e o capacete. E a gente vai falar de onde isso veio mais pra frente, um cinto mais militar. E uma das coisas legais sobre o Capitão Damesco é que tem um ímã aqui em ambos os antebraços, e é assim que o escudo dele se prende. Então, quando a gente achar o escudo que tem o ímã, eu vou te mostrar como ele simplesmente se prende no braço dele ali. Mas com certeza é uma figura muito legal. Cara, tem uns bons bem aqui no topo. Ok, essa é uma figura da Toy Biz de 2007. Essa era da linha Face Off deles, e existiam duas versões disso. Tem a versão mascarada, e essa é a versão sem máscara do Steve Rogers. Essa foi uma das últimas figuras Marvel Legends da Toy Biz. É muito legal. Novamente, é meio que aquele final do Capitão América dos quadrinhos, um pouco mais militar porque ele tem o cinto. Mas a Toy Biz, como costumava fazer, caprichou na escultura. E você tem a cota de malha esculpida em toda a volta. Claro, ele vem com a máscara abaixada. E eu admito que a cabeça do Steve Rogers aqui é um pouco pequena demais para esse corpo. E aqui estão algumas dessas articulações de quadril estranhas, mas essas cores estão tão boas. Esse azul royal profundo junto com o vermelho e branco fica realmente incrível.
Ao encontrar a versão mascarada deste, ainda considero uma das melhores figuras do Capitão já feitas. Agora, o Capitão ganhou novas figuras, e essa aqui obviamente é uma das minhas favoritas. Esse é o novo Capitão América das Guerras Secretas. Ele é baseado no corpo do Capitão América do 80º aniversário, mas é mais novo. Você sabe, ele não tem pinos. Adoro essas cores dos quadrinhos. Eu gosto, esse é um em que eu realmente gosto das cores mais claras, o azul. E claro, ele tem essa ótima escultura de cabeça sorridente. Você sabe, o Capitão América é o líder dos super-heróis da Marvel. E isso ficou bem claro em Guerras Secretas, já que ele foi quem assumiu como líder de toda a equipe dos heróis. E tem algo nesse rosto sorridente que realmente combina com isso. Agora, é claro, esse é o que veio com o escudo quebrado das edições finais de Guerras Secretas. Há também outras partes lá embaixo. Olha, eu sei que muita gente ainda precisa de um escudo completo, mas cara, esse é um acessório muito legal. E fazendo referência à linha original de 1984, você recebe o escudo lenticular dele, que é simplesmente sensacional. Mal posso esperar. Eu estou muito esperançoso de que a gente receba mais figuras de Guerras Secretas. Essa aqui também veio com uma cabeça alternativa. Deixa eu ver se consigo aqui. Eu não gosto tanto assim da cabeça com expressão de raiva. Sabe, porque o capitão é um líder. Eu gosto de uma cabeça do capitão gritando. Eu gosto de uma cabeça do capitão avançando, mas acho que essa aqui talvez capture ele um pouco melhor, especialmente naquela vibe dos anos 80. Mas uma figura linda, 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 linda. Agora, é claro, Steve Rogers não é a única pessoa a carregar o escudo e o manto do Capitão América. Sam Wilson serviu como Capitão América, acho que começando por volta de 2015 nos quadrinhos. E este é uma versão do Sam Wilson como Capitão América super fiel aos quadrinhos. Ele realmente tem suas asas do Falcão, elas podem até estar na minha caixa do Falcão, mas você pode ver que realmente mistura os designs do Falcão com essas asas atravessando o peito aqui. Ele ainda tem seus óculos para o traje de voo com o clássico design vermelho, branco e azul do Capitão América. Esse escudo era um que Sam estava usando porque o Capitão também estava em atividade, e Steve Rogers também estava servindo como Capitão América durante esse período. Por isso quero dizer que Misty Knight criou esse escudo para ele, então ambos tinham escudo nos quadrinhos. Mais um indivíduo que serviu como Capitão América foi Buck Barnes. Agora este é o Buck como Capitão América da Diamond Select. Você sabe Buck, claro, um verdadeiro soldado, certo? Ele foi soldado invernal por um tempo e tem uma arma. É estranho imaginar o Capitão América armado. O uniforme dele, desenhado por Alex Ross, reflete o escudo original do Capitão. Quando falarmos dos primeiros Capitães América, vamos detalhar isso. Essa figura parece meio estranha. Você pode ver que a cabeça fica muito alta. Provavelmente tem uma versão mascarada aqui, mas eu adoro essa pintura azul metálica brilhante. Isso fica muito bom, especialmente contra o preto fosco dessa figura. Muito legal. Esse é o mesmo corpo do Capitão América que vimos lá no começo, mas é meio que uma versão mais, talvez seja tipo o Capitão América do Marvel Now. Novamente, você ainda tem um visual bem tradicional do Capitão, mas com alguns recursos novos, tipo a mochila, um bom arsenal aqui e o cinto militar. O rosto dele tem um visual bem mais de capacete, onde você vê as asas pintadas em vez das asas tridimensionais. Eu não sei, tem algo que simplesmente falta quando eu olho para um capitão que não tem as asas saindo da cabeça dele. Tipo, eu sei que elas estão lá, mas o fato de não saírem para fora meio que estraga para mim. Simplesmente não é tão bom. Então é isso que eu penso sobre isso. E aqui está outro exemplo disso. Esse é outro Marvel Legends. Eu não acho que esse seja para ser o capitão do filme. Se for, é bem ruim. Talvez seja como o Capitão dos Vingadores do filme, mas novamente, mesma ideia do capacete. Eu não sei. Vocês podem me dizer nos comentários se esse era um daqueles tipo, talvez tenha sido uma linha exclusiva da Walmart para os Vingadores. Enfim. Na verdade, eu tenho outro daquele Capitão América sem máscara do Face Off. Mas aqui ele vem com o escudo que veio com esse personagem. E olha só isso. Ele tem alças de borracha para poder prender nas costas dele. E esse escudo, não sei se dá pra ver, mas a estrela é em relevo. Esse escudo é lindo, lindo demais. Tipo, quando você compara isso com um dos escudos mais modernos da Hasbro, que é plano e parece, sabe, parece muito bom, até você pegar esse aqui e ver como ele é muito mais brilhante e definido. Então esse é um escudo da Toy Biz. E ele tem as presilhas para você prender no pulso dele, mas também tem as alças.
E era assim que o original da Toy Biz, o primeiríssimo Capitão América da Marvel Legends da Toy Biz, também era. Agora esse aqui é um vencedor. Infelizmente, provavelmente o capacete dele caiu e está lá no fundo da caixa. Mas esse é o Capitão América Ultimates da Diamond Select, com o visual da Segunda Guerra Mundial. Agora, esse foi desenhado por Bryan Hitch. Então, Mark Millar e Bryan Hitch fizeram os Supremos. E isso foi lá por 2000, 2001, a Marvel estava disposta a tentar algumas coisas diferentes. Bem, eles estavam dispostos a tentar algumas coisas diferentes porque estavam em falência e não tinham nada a perder naquele momento. E então eles meio que reiniciaram o universo Marvel com o Homem-Aranha, com o Ultimate Homem-Aranha e o Ultimate X-Men. Mas o que realmente funcionou foi o Ultimates, uma abordagem completamente nova dos Vingadores. Eles contaram a origem do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. E eu adoro o design do Bryan Hitch, o peitoral transpassado aqui. Claro, o cinto mais militarista e tal, ele tem o cantil dele aqui. Quero dizer, e aí ele tem o escudo original, aquele que o Capitão usou nas primeiras edições da fase do Joe Simon e do Jack Kirby. Também essa máscara de couro com aqueles buracos de aviador que prendia em volta do queixo dele. Sabe, e o Bryan Hitch tinha um estilo de arte muito realista, especialmente na época em que desenhava o Ultimate, então tinha muito detalhe nisso, todos os vincos das roupas. Essa foi uma das primeiras figuras da Diamond Select que já tinha articulação. Você tem articulação ali e um pouco no pescoço também. O restante é essencialmente uma estátua. Para uma figura assim, com detalhes importantes, isso funciona bem. Encontraremos o capacete dele no final. Curte quadrinhos, história e action figures? Inscreva-se no Carbon Scoring para receber conteúdo de qualidade semanalmente. Então se você é fã do canal, sabe o quanto eu amo os bonecos Mego, aquelas figuras de ação de 8 polegadas com roupas de tecido dos anos 1970, e o Capitão América era um deles. E então, nos anos 1990, a Toy Biz trouxe de volta aquele estilo de roupa de tecido com suas figuras famous covers de 9 polegadas. E isso não é o que temos aqui. Isso aqui é o que a Hasbro fez quando tentou continuar a linha ao adquirir a licença da Marvel. E há algumas diferenças, como o corpo ser um pouco menor. Ainda tem a roupa de tecido. Acho que a roupa de tecido ficou ótima. E usaram plástico nas botas e luvas, o que é bom. O escudo, mesmo que a estrela seja obviamente pequena demais, é bem legal. Mas é um Capitão América tão triste. Tipo, sempre olhei para aquela escultura facial e pensei, ele está tão triste? Tipo, esse não é o líder dos homens. Esse não é o Sentinela da Liberdade. Esse é tipo um cara deprimido. Então, sabe, eu deixo ele na minha display dos famous covers, mas enfim, nem todos podem ser vencedores. O Capitão tinha uma moto de luxo, provavelmente era o Capitão Ultimate da Hasbro. Dá pra ver que faltam algumas peças, mas acho que estão aqui embaixo. Certo, estamos chegando em alguns sacos Ziploc. Dá pra perceber que foi quando comecei a realmente tentar cuidar das minhas figuras. Aqui vamos nós. Temos um filme chegando. Então, Capitão América, Novo Mundo Corajoso está prestes a estrear nos cinemas. E claro, isso significa que você tem Sam Wilson como Capitão América. E aqui está o novo boneco do filme. Vamos ver. Espero que... Bem, ele tem uma mochila ali embaixo. As asas são complicadas, mas são vermelhas, brancas e azuis, e parecem bem legais. Olha como o design do filme está próximo do design dos quadrinhos dele. Deixe-me ver se consigo encontrar aquele boneco dos quadrinhos de novo. Muitas semelhanças aqui, e na verdade o uniforme de Falcão e o Soldado Invernal era ainda mais parecido do que esse. Claro, eles disseram, não precisa mudar o que já está bom, vamos manter assim. Gosto disso, acho o rosto esculpido do Anthony Mackie ótimo, é uma figura bem legal. O mesmo não pode ser dito desse Hulk vermelho, isso aqui está terrível, quero dizer, isso é uma decepção total. E olha, eu dou muito crédito para a Hasbro quando eles merecem, mas eles não fizeram nenhum esforço com esse Hulk vermelho. Eles simplesmente relançaram um Hulk com a cara do Mark Ruffalo e pintaram de vermelho. Quero dizer, só nos deem uma cabeça com o rosto do Harrison Ford. Tipo, o Hulk vermelho é um dos maiores atrativos desse novo filme, e a gente nem recebe uma cabeça nova esculpida. Muito fraco. Vamos ver. Mais um. Temos o Falcão. Então essa é a figura do Falcão de Brave New World. E essa figura está irada, cara.
Tipo, eu realmente não sei nada sobre esse Falcão, mas se ele for tão legal quanto essa figura, eu vou curtir muito. E uma das coisas que eu acho legal no design dessa figura é... Na verdade, ele faz referência ao esquema de cores. Faz referência ao traje original do Sam Wilson nos quadrinhos, que era, você sabe, predominantemente verde. Então, ao invés de usarem o vermelho e o branco mais conhecidos dele, eles realmente, para o filme, optaram por um visual mais original do Falcão. Bem legal. Você sabe, dá pra fazer aquelas coisas de proteção com as asas. Boa figura. Realmente uma boa action figure. Vem com duas cabeças. Você tem a cabeça parcialmente sem máscara, onde dá pra ver o rosto. Eu gosto disso. Então sabe, 2 de 3 não é ruim, acho. Certo, vamos para umas coisas mais divertidas agora. Esses são os acessórios que vieram com a figura do Capitão América de 80º aniversário. Agora eu tenho, é a minha figura do 80º aniversário que está em exposição? Acho que é sim. É isso ou não, acho que na verdade eu tenho lá no meu lounge secreto o Capitão América que está na minha exposição dos Vingadores, é na verdade a versão Marvel Legends de 20º aniversário, e é isso aqui. Esta é a figura do 20º aniversário da Marvel Legends. Agora, de novo, a polêmica aqui era que o escudo veio com buracos para que você pudesse prender alguns desses diferentes efeitos nele. E quero dizer, isso é legal. Fica interessante na fotografia, mas é limitante, pois sem os efeitos o escudo apresenta buracos. Porém, este escudo ficou muito bonito e adoro tudo que veio junto. Sabe, eles não nos deram uma sede, mas nos deram uma base, uma que meio que replica o fundo que recebemos com a figura original da Marvel Legends. E aí temos meio que a capa de uma sede aqui. Ele veio com uma bandeira americana relativamente frágil. E sim, eu tirei o arnês dele porque eu realmente queria que aquela figura na minha exposição dos Vingadores parecesse o Capitão América clássico dos quadrinhos. Mas aqui estão todos os acessórios, incluindo a cabeça do Steve Rogers, que veio com o Capitão América da Marvel Legends de 20º aniversário, então vamos organizar tudo isso. Beleza. Esse aqui também é mais novo, eu gosto desse na verdade. Então aqui está Steve Rogers, em uma de suas versões mais recentes, e o que você pode ver aqui é o quão boa é a tecnologia de impressão a jato de tinta da Hasbro para esse rosto. Esse negócio está ótimo. Eu te digo, vamos lá. É um corpo bem mais novo. Ele ainda tem pinos, mas é um corpo mais novo. E ele está com aquele escudo de energia. Eu não lembro qual era a história, mas o escudo do capitão tinha sumido. Então eu não sei se foi o Visão ou o Tony. Alguém criou um escudo de energia para ele. Então, na verdade, quando Kurt Busiek e George Pérez relançaram o título dos Vingadores nos anos 2000 ou no final dos anos 90, o Capitão estava usando o escudo de energia naquela época. É muito legal ter isso como parte daquela era. Mas vamos lá, eu vejo um. Veja a diferença, são basicamente a mesma figura. Essa aqui talvez seja para ser um capitão do filme. Deus, e se for, isso é tão ruim. Mas olha só como é diferente, como a nova tecnologia de impressão, a jato de tinta, faz diferença nesses moldes de cabeça. Que diferença enorme entre essas duas figuras. Muito melhor, sempre reclamamos, todos têm algo para reclamar e querem coisas melhores. Mas às vezes quando você desenterra uma caixa dessas, é impressionante. Olha, isso aqui é um dos primeiros Marvel Legends da Hasbro. E na verdade é um dos melhores deles. É bem decente, sabe? O capitão tá com uma arma. Esse é obviamente aquele Capitão Ultimate, que foi desenhado pelo Brian Hitch. Não é tão detalhado quanto o Marvel Select. Mas, claro, o Marvel Select só tinha a própria escultura. Esse cara tem todo tipo de arma. E quanto ao capacete dele, o que temos aqui? É sempre legal quando eu consigo encontrar um. Esse é o certo? É. Ha! Ele realmente encaixa. Então, aqui está o capacete dele. Na verdade, é uma figura bem bonita, para ser sincero. Não tem nem de perto o tipo de pintura ou detalhes. E dá pra ver isso claramente no rosto, mas mesmo assim é bem legal. Agora, eu não sou muito gamer, então quando a gente recebe essas figuras do universo dos games, eu realmente não sei o que fazer com elas. Sabe, Robocap, não é muito a minha praia. Quer dizer, acho que posso apreciar pelo que é. Mas, sinceramente, não é pra mim. E tá tudo bem. Beleza, lá vamos nós. Droga. É, cara, eu não aproveitei isso. Este é o novo Capitão América da MyFX, tipo aquele clássico da Era de Prata. E parte do motivo de eu não ter aproveitado é que ele é pequeno demais e muito sem graça. Eu até gosto do fato dessas figuras da MyFX terem uma estética bem anos 60,
E o Demolidor ficou incrível. Quero dizer, o Demolidor é uma das melhores figuras que eu tenho. E esse capitão parece muito bom. E ele tem, sabe, aquelas articulações de importados que são super suaves. Ele tem uma articulação borboleta incrível. Você tem toda essa movimentação na cabeça dele, na cintura. Quero dizer, olha como essa figura se mexe bem, mas ele é muito pequeno. Ele não combina muito bem com o resto das minhas figuras. E porque a pintura é tão fosca no rosto dele, isso foi a mesma coisa que aconteceu com a figura do Thor, simplesmente não fica legal. Perto das figuras modernas, eu estou tentando pegar uma. Vê se eu consigo encontrar. Bem, aqui está, quero dizer, aqui está o Custom. Veja como o personalizado tem muito mais vida que o simples. Falta tão pouco. E eu queria que talvez quando a gente tiver um conjunto completo dos Vingadores da Mafex, eles realmente combinem e fiquem legais juntos. Porque quero dizer, de novo, você recebe muitos acessórios. Você recebe uma base. Você recebe dois escudos diferentes. Esse aqui tem as alças para usar nas costas ou no braço. E esse aqui é mais portátil. Você pode colocar, encaixar. Ele tem várias mãos, várias cabeças. Aquela cabeça, aquele rosto normal, sofre do mesmo problema de pintura meio chapada. Tão perto, tão perto. A gente vai chegar lá. Não. Essa é a que veio com a bicicleta. Essa é a melhor. Então vamos ver se conseguimos encontrar as três. Então aqui está o primeiro Ultimate. Aqui está o Ultimate mais novo, quando a Hasbro estava meio que descobrindo como fazer com a Marvel Legends. E então, em algum lugar. E aqui está a primeira tentativa deles nisso. Então você evoluiu muito, cara. Cara, essa aqui tem todos aqueles detalhes esculpidos incríveis e ainda toda a articulação. Muito legal. Isso está realmente bom. Ei, enquanto estamos pensando no Bucky... Esse não é o Bucky. Esse é só outro capitão de outro filme. É, provavelmente. Aqui está o cap do Bucky da Diamond Select com a máscara. Agora, eu acho que ele tem um rosto meio de cavalo. Veja como esse rosto é comprido. O destaque, porém, é a pintura metálica brilhante em contraste com o preto fosco. Agora, quando o Bucky estava usando a armadura do Capitão América, isso foi durante a fase do Ed Brubaker no título. E cara, aquilo foi uma narrativa brilhante. Então esse foi o Soldado Invernal, onde ele reintroduziu o Bucky na continuidade. O Soldado Invernal bem aqui. Pode ser um Diamond Select também. E claro, esse é o Soldado Invernal. Não, esse é o Bucky americano. Figura legal. Olha as diferentes armas e acessórios que estão presos nesse cara. Mas Ed Brubaker fez uma pergunta aos seus editores. Qual foi a edição em que Bucky foi morto? E eles disseram, meio que aconteceu fora do quadro. E ele ficou tipo, o quê? E então ele criou toda a história do Soldado Invernal e trouxe isso de volta ao longo dos primeiros, sei lá, 20 edições da sua fase no Capitão América. E foi brilhante. E então aconteceu o grande evento crossover, a Guerra Civil da Marvel, e o Capitão América foi morto no final disso. E logo depois Bucky assumiu o comando. Aqui temos mais Hasbros antigos. Na verdade, eu tenho um carinho especial por isso, então essa é a primeira aparição do Capitão América. Então, o Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby nos anos 40. O escudo original dele era esse triangular. E ele realmente só durou acho que 2 edições, porque eles receberam uma carta simpática dos criadores da revista em quadrinhos O Escudo, que como você pode ver aqui, claramente tinha um argumento bem convincente. Que eles precisavam parar de usar esse escudo, já que era uma cópia direta do que eles tinham. Então o Capitão rapidamente mudou para o escudo redondo dele. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o Capitão serviu com os Invasores. Era meio que o primeiro time de super-heróis da Marvel. E tinha o Bucky original ainda menino, sabe? O jovem que cresceria e se tornaria o Soldado Invernal. Você também tinha o Union Jack. E nós ganhamos um Union Jack mais novo, mas esse é o primeiro Union Jack da Marvel Legends. Muito legal. E claro, você tinha o Tocha Humana e seu ajudante Touro. Então, o Tocha Humana original, Jim Hammond, que era um androide, que se você prestar atenção, fez uma participação especial em Capitão América, o primeiro Vingador.
Agora nessa sacola eu costumava ter também aquele namoro do Quarteto Fantástico bem antigo e ruim, que tinha aquela falta de acabamento de pintura que a Hasbro fazia. E é uma figura muito ruim. Parece que veio dos anos 1940, então combinava totalmente com aqueles caras. Aqui está outro tipo de moderno. Bonet. Viva, América! Você realmente precisa de uma bandeira americana no ombro quando está vestido assim? Sério mesmo? Ah, Aqui está uma versão mais nova do Capitão. Eu só não curto o Capitão Bravo. Eu não sei. Tipo, não combina. Não sei. Então dá pra perceber que eu não curto o Capitão de capacete e também não curto o Capitão Bravo. Então esse aqui é mais moderno, talvez seja o Capitão Marvel Now. Não é pra mim. Ele vai voltar pra sacola. Agora esse aqui é bem legal. Esse é tipo o Capitão da Era de Prata da Diamond Select. O escudo, essa parte serve para você poder colocar diferentes escudos, mas ele tem aquele visual de arte final dos anos 60 com o preto sobre o rosto. Aí, é assim que o escudo funciona. Então, na verdade, não é uma má forma de fazer as coisas, e esse é um escudo realmente grande e bom. Então, esse é outro personagem da Diamond Select. Novamente, se eles tivessem mais desses modelos dos anos 60, eu poderia exibi-los juntos. Por que eu compraria dois de uma figura que eu nem gosto? Isso é insano. Ok, esse aqui você já viu antes, mas esse é o Mesco 112 Capitão América mais uma vez com aquele traje de tecido e aquela cota de malha meio estranha. Mas aqui você pode ver que esse é o imã. Então eu coloquei a mão dele presa, mas o imã encaixa bem ali na manopla dele. Isso permite algumas poses realmente dinâmicas. Eu adoro como esse escudo é brilhante e metálico. É um detalhe muito legal. E de novo, né? Encaixa bem ali e realmente segura muito bem. Então é bem legal. Claro, vem com todos os acessórios legais da Mesco, inclusive as bases incríveis. Tenho que dar crédito para a Mesco por isso. Eles têm algumas das melhores bases de todas as figuras de ação. Esse é meu primeiro da Toy Biz. Eu tinha esquecido que o pescoço quebrou. Vamos ter que levar para a oficina e consertar. Recentemente, talvez alguns de vocês tenham visto meu vídeo imaginando como seriam os bonecos de ação se Marvel Rivals tivesse esses brinquedos. E eu totalmente esqueci que eu tinha esse Capitão América da Revoltech. Eu nunca nem brinquei com esse cara. Olha, ele ainda está com plástico porque eu odeio isso. Eu acho que a articulação tira muito do boneco. Eu sei que tem gente que adora a Revoltech e ama toda essa articulação. Eu acho que isso prejudica a escultura e fica meio esquisito, mas esse é o que eu deveria ter usado para o meu Capitão América do Marvel Rivals. Eu tinha esquecido desse, ele funciona bem melhor que o outro que usei. Beleza, temos mais alguns aqui embaixo. Aqui está outro Buck. Buck com o cabelo um pouco mais comprido. Nem sei por que temos tantas versões dele assim. Já vimos esse cara? Tomara que encontremos capacetes. Ah, polêmico. Caramba. Então isso... esse é o Capitão Hydra da fase do Rick Remender? Então eles reescreveram a história do Capitão América como se ele tivesse sido um agente da Hydra. Um agente secreto da Hydra o tempo todo. E isso me irritou. Adoro uma boa história, mas divulgaram isso dizendo que não era farsa nem retcon. O Capitão sempre foi agente da Hydra, e esse era o uniforme dele. Agora, essa é uma action figure incrivelmente bem feita. Quero dizer, ela parece exatamente com os quadrinhos, mas... eu não gostei disso. Eu estava 100% contra o Capitão como vilão. Isso simplesmente destrói meu mundo inteiro. E eu simplesmente não consigo aceitar isso. Eu fico muito mais satisfeito com o Cap Wolf. Agora, eu aceito o Cap Wolf. Se você quiser me dizer que o Capitão América na verdade é um lobisomem, tudo bem por mim. Se você quiser me dizer que o Capitão é um agente secreto da Hydra, de jeito nenhum, não vamos por esse caminho. Mas o Cap Wolf foi durante a fase épica de Mark Gruenwald no Capitão América. Ninguém escreveu mais histórias do Capitão América do que o saudoso e grandioso Mark Gruenwald. E olha, quando você está escrevendo tipo 200 edições do Capitão América, às vezes você precisa entrar no território dos lobisomens. É assim mesmo. Aqui está outro Marvel Select. Pode até ser o mesmo corpo, mas você sabe, mais daquela armadura de cota de malha brilhante. Bem legal. Terrível. Terrível. Isso veio, eu acho, naquele negócio de montar o robô dessa guild, e acho que acabei ficando com uns dois desses.
Beleza, agora estamos indo para o passado. Essa é uma figura de 5 polegadas, Toy Biz das antigas, anterior à linha Marvel Legends, Capitão América das origens. E sabe, nessa época ombros articulados eram uma grande novidade. Olha como esse escudo é incrível, e eu adoro essas cores. Ele fazia parte da linha Primeiras Aparições, com um Homem-Aranha incrível do número 15 exclusivo de lojas de quadrinhos. Essa figura é muito legal. É esse tipo de coisa que eu adoro, vasculhar essas caixas e encontrar joias como essa. Vamos ver o que mais tem aqui. Achei um. É isso aí, cara. Esse é o que eu estava procurando. Olha como isso é incrível. Esse é o Capitão América da linha Face Off de 2007. Esse é um ótimo molde de cabeça do Capitão América. Essas cores estão incríveis. Essa é realmente uma versão muito boa do Capitão América moderno. Ele é grande. Ele é parrudo. Ele tem uns músculos das costas absurdamente desenvolvidos. Mas isso é muito bom, cara. Essa cabeça de boné, isso é força. Com certeza espera esse bobão. Então isso é um versão Toy Biz do Capitão América Ultimate moderna. Já vimos a da Segunda Guerra Mundial. Esta é a atual. Ruim. Essas duas coisas são a mesma coisa. Meu Deus, olha isso. Tipo, por que esse cara está tão mofado? Eca. Ok, não vamos perder muito tempo com isso. Bucky Cap, o infame Bucky Cap. Então, se você assiste vídeos de action figures, vai ouvir as pessoas dizendo: ele está no molde do Bucky Cap. Ele está no molde do Bucky Cap. Bem, é esse aqui. Esse é o molde do Bucky Cap, que foi o padrão para figuras masculinas de tamanho médio da Hasbro Marvel Legends por uns 10 anos. E sinceramente, olha como isso é bom. Sabe, essa figura tem má reputação porque todos falam Bucky Cap, mas cara, isso é realmente muito bom. Ao contrário disso aqui, que não é bom, isso não é bom. Aqui está outra figura da Toy Biz. Então, essa eu acho que era o Capitão Marvel vs Capcom. Sim, era, isso mesmo, porque ele tem uma cabeça um pouco mais cartunesca. Então esse vinha no pacote duplo, o pacote duplo Marvel vs Capcom. Muito legal. Vamos ver. Aqui está mais um. Esse pode ser, não sei se era para ser o capitão do filme ou não. Não quero terminar com esse. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Beleza. Aí sim, isso é algo que eu estou procurando. O escudo original do Capitão América, gosto muito desses em que dá pra arremessar o escudo, acho muito legal. Veja, quando você tem tantas figuras do Capitão América como eu, você acaba com um monte de escudos. Mas vamos pegar isso porque vamos tentar voltar. Eu não sei porquê. Eu só estou meio fascinado com essa figura hoje. Aquele Capitão América Ultimate. Se você não leu a fase Ultimate do Mark Millar e do Brian Hitch, faça um favor a si mesmo, vá ler. Era coisa boa. O Capitão América é um herói, mas representava uma versão mais cínica da América na época. Vale conferir. E olha, já que estamos falando sobre a história dos quadrinhos, se você curte a interseção entre action figures e a história dos quadrinhos, cara, você está no lugar certo. Se gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com amigos e diga qual o seu Capitão América favorito da caixa. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, se inscreva no Carbon Scoring.